Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Meu louvor a Deus pela vida do pastor Daniel, da Pri, da sua família, dos pequenos, né? Deus abençoe essa amada igreja. Eu me alegro muito de estar aqui, seu pastor Daniel, que para mim é uma alegria grande poder estar aqui. Na verdade, eu estou devendo essa visita, já tem alguns dias, para não dizer alguns anos. Tá? Fomos para a missão, voltamos do Peru, onde ficamos um tempo, e aí ficamos nessa de vamos marcar, né? É igual churrasco de crente. Você olha assim, vamos marcar, e nunca sai, né? Mas louvo a Deus pela oportunidade de esta manhã poder estar aqui. É uma alegria ver essa igreja, a gente acompanha um pouquinho de longe, como o pastor Daniel falou, temos já uma amizade de algum tempo, e hoje a gente pode poder participar, a gente tem a graça de poder participar dessa obra que o Senhor tem feito através dessa família aqui na comunidade de discípulos. Já tinha ouvido falar, a gente sempre conversa sobre igreja, ele sempre me contando alguma coisa e a gente compartilhando, mas o bom mesmo é estar aqui. E aprove a Deus, conseguimos encaixar essa data, que estava difícil, né? Eu estava no Peru até 2 dias atrás, estávamos na obra missionária ali, e ao voltar, essa era a única data de fato que tínhamos, e o pastor foi muito generoso em nos trazer aqui, assim que a minha gratidão ao Senhor por poder estar aqui. Abra a Bíblia comigo, irmãos, Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, obrigado, meu amigo. Êxodo capítulo 19, quero pregar o evangelho dentro desse texto. Estamos em um culto de ceia, e esse texto tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui, porque é um texto que fala de redenção. Eu vou ler dos versículos de 1 até o versículo 6. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa entender a palavra, entender um pouco esse texto. Êxodo capítulo 19, quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Irmãos, ceia tem a ver com aliança. Porque quando nós lemos o texto da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai deixar claro que aquela refeição que eles estavam celebrando ali na igreja, e que nós celebramos hoje de uma forma mais simbólica, mas vocês, depois do culto, levam isso um pouco mais à realidade. Essa refeição que vocês celebram juntos é uma refeição que tem a ver com aliança. O próprio Paulo, ao tratar da temática da ceia, ele faz questão de dizer que o vinho que se tomava naquela refeição era um símbolo dessa nova aliança, era um símbolo do novo pacto. E quando nós olhamos para essa mensagem de ceia como aliança, como pacto que nós fazemos com Deus, imediatamente nós nos lembramos que Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de compromissos, de alinhamentos. Deus é um Deus que reúne o seu povo em torno de si mesmo para cumprir os seus propósitos, para cumprir as suas promessas. E isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de teologia da redenção, com a forma como Deus nos resgatou, nos trouxe de volta para Ele. Sentar à mesa com Deus, sentar à mesa com os irmãos, sentar à mesa para uma refeição de comunhão, tudo isso somente nos é possível por causa da redenção, daquilo que Deus executou para nos trazer de volta.
do esforço que Deus, e não nós, porque nós não queríamos e não podíamos, mas do esforço que Deus empenhou para vencer, romper e destruir tudo aquilo que impedia que essa aliança fosse cumprida e efetivada nas nossas vidas. Deus se esforçou para que você pudesse se assentar à mesa com Ele. Deus se empenhou para te dar um lugar à sua mesa, a mesa dele. Deus empregou energia profunda, e não estou falando simplesmente tão somente da cruz, que é o maior ato, a cruz é o auge. Eu estou falando da construção de uma história de redenção. A Bíblia é a história do drama da redenção, da forma como Deus trabalhou ao longo do tempo e ainda trabalha, para que nós possamos ser de fato redimidos, trazidos para perto dele. E quando eu vejo toda essa realidade da ceia e olho para o texto que nós acabamos de ler, eu enxergo a teologia da redenção dentro desse texto. Eu enxergo a mensagem da redenção na palavra de Deus falada a Israel. O evangelho está sendo pregado nesse texto. O evangelho está sendo anunciado ao povo de Israel, aos hebreus que estavam no deserto, a partir das palavras do Senhor, e essa é uma palavra que o próprio Deus vai dizer. Deus chama Moisés, e Moisés subiu, como o texto diz. Moisés subiu para se encontrar com Deus, e ao chegar no monte onde ele se encontra com Deus, Deus dá para ele uma mensagem. E aquela mensagem que Deus dá para ele é uma mensagem de redenção, e o Senhor é muito claro ao dizer: você vai falar assim para o povo, você vai fazer com que esse povo saiba que a mensagem da redenção será para eles a mensagem mais profunda, mais preciosa e central da vida deles como povo. Deus faz questão de comunicar a Moisés, para que o povo não pensasse que estavam ali porque eles eram bons, para que o povo não pensasse que estavam ali porque eles tinham condições, eram merecedores, e para que o povo não pensasse que eles estavam ali por causa deles mesmos e não por causa de Deus. Deus disse a Moisés: pregue o evangelho para eles, e na pregação do evangelho para eles, faça-os saber que a minha aliança e o meu pacto com eles tem a ver com essa energia que eu empreguei para tê-los perto de mim. E Deus começa então nos versículos seguintes a mostrar como, de que forma Deus executou esta aliança. E é um ponto interessante dentro do livro do Êxodo, porque nós sempre lemos o capítulo 2 e o capítulo 3, quando o povo clama, e o texto diz que Deus se lembrou das promessas que havia feito a Abraão. Deus se lembrou das promessas e da aliança que havia feito aos patriarcas. E às vezes parece que é como se Deus tivesse por um tempo esquecido, não é? Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, é como se aquele tema tivesse ficado um tanto quanto adormecido por um período da história, mas não é. O livro do Êxodo, na verdade, é Deus dizendo ao povo e agindo conforme a aliança. O livro do Êxodo é Deus se movendo em direção ao povo de acordo com as promessas que ele fez aos patriarcas. Assim, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, quando o Êxodo diz que Deus se lembrou da aliança e da promessa, Deus está dizendo ao povo: a partir deste momento eu vou começar a executar esta aliança. A partir deste momento eu vou começar a aplicar essas promessas. A partir deste momento eu vou começar a me comportar na história conforme as promessas que eu fiz aos patriarcas e aos pais de vocês. Por isso, quando Deus chama Moisés em Êxodo 19 para fazê-lo lembrar desta aliança e para pregar ao povo, ele diz: diga ao povo aquilo que eu vou dizer para vocês. Versículo 4: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim. Esse versículo 4, irmãos, é suco de redenção. É a redenção no seu estado mais puro, porque há três afirmações de Deus muito categóricas dentro desse texto. A primeira afirmação é: Deus julgou os inimigos de Israel e os seus próprios inimigos. O Egito não era simplesmente um lugar de cativeiro. O Egito não era simplesmente um lugar de prisão para Israel. O Egito era um inimigo da aliança. O Egito era um empecilho às promessas de Deus. O Egito era para Israel não simplesmente um algoz, um dominador sobre um povo vassalo. O Egito era para Israel um obstáculo, uma barreira entre o povo de Deus e a vivência da aliança. Ou seja, a aliança de Deus não poderia se cumprir dentro do Egito. A promessa de Deus para com o povo não poderia se cumprir dentro do Egito, porque na cabeça dos egípcios eles haviam se apropriado da nação de Israel. E a primeira coisa que Deus faz,
Deus enfrenta os inimigos da aliança, para ter aquele povo com ele, para ter aquele povo festejando no deserto. E se você lembra do que Deus disse a Moisés para dizer a Faraó, a palavra é essa: primeiro, deixe o meu povo ir, para que eles cultuem, para que eles me adorem no deserto. Em outro momento mais na frente, Deus disse: deixe o meu povo ir, para que eles façam festa para mim no deserto. O Egito era o inimigo, o empecilho para que este culto acontecesse, para que esta festa acontecesse. E o que é que Deus faz? Deus faz o que Ele sempre fez para nos resgatar. Deus enfrenta os inimigos da aliança. Deus enfrenta as barreiras que poderiam nos afastar da aliança, nos impedir de estarmos sentados à mesa. E o texto é muito claro: Deus julgou os inimigos do seu povo e do seu reino. Ele diz no versículo 4: vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Deus demonstra a sua força. E nessa demonstração de força, Deus estava dizendo ao povo de Israel o que nos está dizendo a nós nesta manhã: eu estou empenhado em ter vocês perto de mim, em ter vocês à mesa comigo e em tê-los em comunhão comigo. E para isso Deus vai enfrentar os inimigos do seu reino e os inimigos desta aliança. A mensagem de redenção, ela encontra o seu auge nisso. A mensagem de redenção, ela encontra o seu apogeu para os hebreus, para os israelitas lá no deserto, nesta grande mensagem. E é muito interessante que ao longo da Bíblia, principalmente na mensagem dos profetas, esta retirada, este enfrentamento que Deus fez com os egípcios, sempre será lembrado pelos profetas. Lembrem-se como Deus os tirou com mão forte, com braço estendido do Egito, como Ele venceu, como Ele humilhou o faraó. A própria Raabe, 40 anos depois, ela vai dizer aos espias lá dentro de Canaã: olha, o povo está com o coração derretido, todos nós estamos com medo do seu Deus. Por quê? Porque vimos o que ele fez no Egito com o faraó, o que ele fez abrindo o mar, o que ele fez no caminho do deserto, o que ele fez com Og e Seom, os reis que estão do outro lado do Jordão. Nós vimos o que Deus fez por vocês, para que a aliança de redenção dele se cumprisse. Deus demonstra uma disposição tremenda e profunda em enfrentar os inimigos do seu reino, os inimigos da sua aliança, os inimigos do pacto, os inimigos do propósito, os inimigos da redenção. Deus demonstra uma disposição profunda em empregar força para que isso aconteça. E nós não precisamos, até porque o tempo não nos permitiria, nós não precisamos detalhar o que foram as 10 pragas. Mas lembrarmos que nas 10 pragas, todo o panteão egípcio, toda a galeria dos deuses egípcios foram humilhados por Deus, foram destruídos por Deus, foram derrotados por Deus, foram feridos por Deus, aleluia, para que Ele demonstrasse o seu poder, a sua graça e a sua intenção de resgatar, aleluia. E a primeira coisa que Deus faz para resgatar de fato é enfrentar os seus inimigos e os inimigos do seu reino, e foi o que Deus fez com Israel. No versículo 4, ainda dentro dessa visão da aliança, Deus disse: pregue ao povo e lembre para eles da aliança, fazendo-os lembrar que eu redimi este povo, ou seja, eu comprei para mim. Por isso ele diz no versículo 4, se você estiver com a Bíblia aberta, acompanhe: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia. Isso é redenção, aleluia, isso é redenção. Deus está dizendo: Moisés, pregue ao povo e faça-os lembrar que eu os redimi, eu os tirei de lá, e como eu os conduzi. Redenção é resgate, redenção é retirada. Deus não somente destruiu os inimigos para que o povo de Israel permanecesse na terra, não. Redenção tem a ver com sair de onde estamos, com sair do ambiente onde estamos, do lugar onde estamos, e caminhar em direção ao lugar da promessa, da aliança, do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não tínhamos um lugar à mesa do Senhor, nós estávamos longe.
longe de Deus. Como filho pródigo, nós havíamos gastado tudo e havíamos estado e caminhado para longe de Deus intencionalmente. Como o irmão mais velho do filho pródigo, nós havíamos desprezado o ambiente da casa e tratado este ambiente na nossa religiosidade como um ambiente profissional, aleluia. Mas como o pai pródigo, como o pai generoso, Deus foi aquele que nos conduziu, aleluia, para longe dos nossos pecados, para longe da nossa realidade, aleluia, e nos mostrou e nos revelou a sua graça, nos levando de onde estávamos para um lugar muito mais seguro. Glória a Jesus. Esse é o sentimento que deveria haver no coração de Israel. E Deus está dizendo para Moisés: pregue redenção para Israel. Vocês estão no deserto, Israel, mas vocês precisam saber que eu vos conduzi. O texto é muito claro: eu vos levei sobre as asas, ou sobre asas de águia. Eu vos levei sobre asas de águia. Eu vos levei, vos conduzi com velocidade, vos tirei. O Êxodo tem uma mensagem interessante para nós. O Êxodo diz para nós que o Egito não é o nosso lugar, que o Egito não era o lugar do povo, por mais confortável que tenha sido, porque o povo cresceu ali. Chegaram 70 com Jacó e saíram aí milhões e milhões daquele lugar. O Egito foi um lugar de crescimento, foi um lugar para um tempo, foi um lugar para um propósito, mas ele não era o ponto final. Redenção falava de sair dali e caminhar para outro lugar, para o lugar da aliança, para o lugar da promessa. E aquele povo deveria lembrar-se disso, que era Deus quem os estava conduzindo. E é tão interessante essa forma como Deus conduz, como Deus leva, que o próprio Deus na caminhada, ele não somente enfrenta os inimigos, mas ele cria circunstâncias que parecem loucas. Se você ler a caminhada do povo e olhar o mapa, você vai ver que ao sair do Egito, eles estavam mais ao norte. Eles poderiam baixar e passar pelo Estreito de Suez e caminhar para o deserto e ir embora. Mas de repente, quando eles estão caminhando, Deus disse: deem a volta, façam a volta, acampem em Piairote. Mas Senhor, Piairote só tem deserto atrás, pedra dos lados e o mar vermelho, o mar de juncos à frente. Deus disse: vai para lá. E foi tão interessante que quando o povo se acampa ali, o próprio faraó olha e diz assim: o povo está maluco, estão desorientados, não sabem caminhar no deserto. Vamos lá, vamos resolver essa parada, vamos arrancá-los de volta para nós. Mas Deus conduziu o povo a um beco sem saída. E por que Deus conduziu o povo a um beco sem saída? Para mostrar a eles que quem estava operando a redenção era Deus e não Moisés. Aleluia. Passar pelo Estreito de Suez, caminhar em direção ao deserto, pareceria muito fácil, e eles poderiam pensar: nossos pés nos conduziram, nossos líderes nos levaram. Mas Deus está dizendo aqui, e Ele pode dizer, porque Ele tem autoridade para dizer. Ele está dizendo: diga ao povo, pregue para o povo, lembre ao povo que eu conduzi este povo sobre asas de águia. Eu os levei sobre asas de águia. Bendito seja o nome do Senhor. Em Piairote, de frente ao mar, não havia opção, porque em algum momento Deus deixa o tempo passar. Eles ficam ali por algum tempo até Faraó chegar. Deus permite que as coisas se ponham complicadas. Deus permite que o povo enxergue. E esta é uma das grandes mensagens da redenção. É quando nós olhamos para as circunstâncias e criamos uma consciência de que somente Deus nos pode salvar, de que somente Deus nos pode resgatar. É por isso que estamos à mesa. Não porque viemos, não porque decidimos, mas porque um dia estávamos no Egito e Deus enfrentou os inimigos da aliança. Estávamos encurralados em Piairote, até que Deus abriu o mar e nos fez passar por ele, em um ato miraculoso, para nos dizer: eu conduzi vocês, eu os levei sobre asas de águia. Isso é o suprassumo da redenção para a nação de Israel. Eles deveriam reconhecer os milagres de Deus naquela condução. Deus redimiu o seu povo. Ele arrancou de onde estava, ele mesmo, porque somente Deus poderia fazê-lo. A mensagem da redenção era muito clara. E no versículo 4 ainda há uma terceira afirmação. A primeira é: Deus enfrentou os inimigos do seu povo e do seu reino e da sua aliança. A segunda é: Deus redimiu o povo. E a terceira está no versículo 4: Deus reconciliou o povo consigo.
Olha o versículo 4 outra vez. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Aleluia. Essa é a hora que a gente dá glória, né? Essa é a hora que a gente dá glória, gira no manto, né? Dá aquela quebrada de asa. Deus está dizendo: eu reconciliei vocês comigo, eu os trouxe para perto de mim, eu os coloquei. Ora, Deus, há uma coisa muito interessante nesse versículo, no capítulo 19, se você tiver uma caneta e quiser marcar, marque, porque o texto diz no versículo 3, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Nós perdemos um pouco a noção do que é isso, mas naquele tempo onde a revelação de Deus não era como hoje, em que o Espírito Santo está em cada um de nós, naquele tempo onde se pensava Deus de uma forma geográfica, às vezes até limitado a espaços geográficos distante do povo, esta palavra era tremenda. Moisés subiu para quê? Para encontrar-se com Deus. Espera aí, então Deus está aqui pertinho, Deus está aqui do nosso lado, era o que Deus estava dizendo. Deus trouxe o povo para perto dele, aleluia. Deus não estava simplesmente levando o povo para o deserto, porque redenção não tem a ver com simplesmente nos tirar do mundo, nos tirar do ambiente de onde estávamos, tirar do pecado. Redenção tem muito mais a ver com sermos conduzidos para perto de Deus. Redenção tem a ver com sermos reconciliados com Deus. Depois de 430 anos no Egito, já não havia toda aquela estrutura linda que havia nos dias de Abraão, de sacrifícios, de culto. Eles estavam ali no Egito, já não podiam cultuar, e de verdade já nem sabiam cultuar, pastor Daniel. Eles já nem tinham essa proximidade com Deus. Quando Deus fala com Moisés, dizendo: vai tirar o meu povo do Egito, Moisés diz: Senhor, o povo vai perguntar quem é o Senhor. Ra tem nome. Os deuses do Egito são chamados por nomes: Íris, Osíris, Anubis, Requete. Eu chego para o povo e digo o que é para ele? Quem é o Senhor? Aí Deus complica a vida de Moisés, né? Deus complica, porque Deus olha para Moisés e diz, chega para o povo e diz para ele que o eu sou enviou. Como é que é, Senhor? Eu sou, Moisés, esse é o meu nome. Eu sou o que sou. Aleluia. Arrie, Ashie, Arrie. Eu sou aquele que existe sem ter sido criado, que subsiste sem que ninguém o sustente, e que existirá sem que os meus dias tenham fim. Moisés, diga ao povo quem eu sou. Aleluia. Eu sou, isso é suficiente. Essa é a minha identidade. Bendito seja Deus. Quando aquilo se fez complicado, em Êxodo 3,15, Deus simplifica e diz, então diga ao povo que quem te enviou foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham mais de meio século que haviam ido. Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, obviamente o Deus das promessas, obviamente o Deus da história, obviamente o Deus dos patriarcas, mas ainda não era o Deus daquele povo. Ainda não era o Deus de Israel. É por isso que Deus os conduz primeiramente ao Sinai. É por isso que ao invés de sair, cruzar Piairote e caminhar para o centro do deserto para entrar na terra prometida, eles cruzam Piairote e eles começam a caminhar margeando a cordilheira do Sinai até determinado ponto no Golfo de Acaba. Deus os leva para o Sinai, por quê? Para pregar essa mensagem para ele, dizer, eu trouxe vocês para perto de mim. Eu os trouxe para perto de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma gigantesca mensagem de redenção para o povo. Porque por 430 anos no Egito, em alguns momentos para eles Deus estava longe, mas na verdade eram eles que estavam longe. Eles estavam longe de Deus. Deus está dizendo, lembre ao povo, como eu os trouxe para perto de mim. Deixa eu fazer um parêntese e uma observação. Vocês perceberam que é sempre Deus agindo? Isso aqui é redenção, isso aqui é graça. Aleluia, isso aqui é graça, é Deus agindo. Eu fiz, eu lutei contra os inimigos. Eu conduzi vocês sobre asas de águia. Eu trouxe vocês para perto de mim. Redenção é Deus agindo para ter, aleluia, para termos perto dele. Redenção é Deus agindo para que nós sejamos reconciliados com ele. Essa é a grande mensagem da redenção na vida da nação de Israel. E é para nós também a grande mensagem de redenção nos dias de hoje, porque neste versículo há também uma suma do que é redenção para os nossos dias. Primeiro, entenda uma coisa, onde nós estivermos hoje será o nosso Egito.
O ambiente onde nós estivermos hoje será o nosso Egito, um lugar provisório, um lugar de passagem, um lugar de incertezas, um lugar de insegurança, um lugar de tribulações. E o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando para nos redimir e nos tirar daí. Deus está trabalhando. E de que forma Ele está trabalhando? Deus continua julgando os nossos inimigos, os seus inimigos e o inimigo do seu reino. Deus continua empenhando força para que nós possamos viver a aliança. Pense numa coisa: não foi fácil sentar à mesa numa manhã como esta. Nós não podemos olhar para a ceia como quem olha para uma liturgia cerimonial, para simplesmente uma reunião ordinária de culto, para simplesmente um ato que fazemos uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano. Nós precisamos olhar para a ceia com muito mais valor, porque a energia, o poder, a graça e a força de Deus foi empenhada para vencer os nossos inimigos e nos trazer e nos dar um lugar para sentarmos à mesa. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você estava no Egito comendo cebolas, comendo os pepinos do Egito, mas em escravidão. Na mesa Deus te deu pão, Deus te deu vinho, mas Deus te deu graça de ser livre. Deus te deu a graça de ser livre. A mensagem da redenção e o evangelho no livro do Êxodo, nesta manhã para nós, começa nesta palavra: Deus julgou os inimigos da aliança para ter um pacto contigo. Você consegue enxergar isso? Eu consigo enxergar isso lá em Colossenses capítulo 2, quando Paulo diz que havia contra nós uma cédula de dívida, que nos era contrária, que nos era problemática, uma promissória diante de Deus. Você já imaginou dever para Deus? Você já imaginou ter uma dívida diante de Deus? Você já imaginou ter Deus como credor de uma dívida que você não podia pagar? Aí Paulo diz assim: e Jesus Cristo, olha Ele lutando, tendo despojado principados e potestades. Despojar é linguagem de guerra. Paulo está dizendo que assim como Deus fez no Êxodo, Jesus fez na redenção. Assim como Moisés veio, um libertador incompleto, um libertador inseguro, um libertador imperfeito, e entrou na realidade para resgatar o povo, Deus enviou Jesus, um libertador completo, um libertador seguro, um libertador perfeito, e Ele veio para lutar. Paulo diz que Ele despojou principados e potestades. É linguagem de guerra, é Deus lutando contra os inimigos da aliança, contra os inimigos do reino, contra os inimigos do pacto. Eu repito, isso aqui é suco de redenção, é a mensagem mais pura da graça de Deus para as nossas vidas, nos dizendo que Deus derrotou os inimigos da aliança para resgatar e redimir você e te dar um lugar neste culto e uma aliança no seu dedo. Paulo disse: Jesus Cristo tendo despojado principados e potestades, ou seja, Jesus arrancou o domínio desses principados e potestades. Ele arrancou literalmente. É Deus dizendo para mim nesta manhã e para você: escute, meu povo, eu lutei contra os inimigos meus e contra os inimigos do meu reino e contra os inimigos da minha aliança, para ter uma aliança com você. E Paulo continua em Colossenses 2, 14 e 15: e Jesus Cristo, tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha pública. Aleluia. O Êxodo é um tipo, uma tipologia. Que bom que vocês têm um pastor teólogo aqui para ensinar para vocês, e a gente pode pregar com mais liberdade dos termos. O Êxodo era só um primeiro contato com uma verdade que se faria perfeita mais na frente. E qual era a verdade que se faria perfeita mais na frente? Que todos os inimigos de Deus que se opusessem à aliança e ao processo de redenção seriam envergonhados por Deus. Faraó foi envergonhado por Deus. Em Piairote, o que é que Deus faz? Ele abre o mar, ele sepulta Faraó e os seus cavalheiros, e o cântico de todas as nações, os cânticos de guerra, lembraria como Deus humilhou o Egito, como Deus humilhou os deuses do Egito, como Deus humilhou os faraós do Egito, aleluia, para resgatar o seu povo. Na cruz, essa verdade
verdade se fez perfeita e revela como Jesus humilhou o mundo, como Jesus humilhou o diabo, como Jesus humilhou o pecado, como Jesus humilhou os demônios. Por isso Paulo diz: e tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha pública, os expôs à vergonha pública. Deus disse uma coisa para Moisés que me encanta. Ele disse: Moisés, olha para trás e diz para o povo, esta multidão que vem correndo aí, este povo que agora vocês estão vendo, qual foi a palavra de Deus? Nunca mais vocês o verão. Deus estava dizendo: o Egito nunca mais poderá dominar vocês. Por quê? Porque eles estão expostos a uma vergonha pública, eles estão fracassados, destruídos, vencidos. Quando Paulo diz que Jesus expôs a vergonha pública principados e potestades, ele está dizendo justamente isso: nunca mais. A ceia do Senhor, o lugar à mesa, você sentar ao lado de Jesus, é uma mensagem de que nunca mais você será escravo do pecado. Nunca mais você será escravo do mundo. Nunca mais você será escravo de Satanás. Essa é a mensagem da redenção. Porque quem venceu os teus inimigos não foi você. Você não deu um golpe simplesmente que eles pudessem se levantar depois. Porque se você der o golpe, os inimigos quizás sequer sentiriam o golpe que você deu. Mas quem deu o golpe foi Jesus. E ele não simplesmente deu o golpe, ele envergonhou os seus inimigos. Assim que somente em um ato de apostasia, em uma decisão deliberada tua de voltar ao mundo, é que você se faz escravo outra vez. Mas no que depender de Jesus, receba esta palavra, porque eu vim como profeta para te dizer: no que depender de Jesus você está seguro. No que depender de Jesus você está seguro. Redenção é isto. Os inimigos estão envergonhados. Satanás e os demônios sabem, o mundo sabe, o pecado sabe, olhando para você, que nunca mais poderão tê-lo. Porque só entra na casa do valente para roubar o que é do valente, se amarrar o valente. O detalhe é que o valente que está conosco é mais valente do que os valentes que estão no mundo. Você está guardado na casa do valente. E os demônios, principados e potestades, ao verem a obra da redenção e saber da disposição de Deus em lutar para termos a mesa com Ele, eles se sentem envergonhados, limitados e paralisados. Se eu fosse você, eu levantaria uma ou as duas mãos para os céus e glorificaria este Deus que lutou para termos a mesa com Ele. Essa é a mensagem da redenção. Deus enfrentou os inimigos por nós. E Paulo diz de Jesus Cristo, Colossenses 2,15: tendo despojado principados e potestades, os expôs à vergonha pública. E o texto termina dizendo assim, e deles triunfou na cruz. E deles, ou sobre eles, triunfou na cruz. Deus não somente enfrentou os nossos inimigos, Deus venceu. Aleluia! Deus venceu. Jesus, Moisés era um libertador imperfeito, inseguro, incompleto. Ele era só uma sombra do que viria mais à frente, mas Jesus não. Jesus foi o vencedor completo, perfeito, seguro, e Ele assegurou a nossa vitória. É por isso que quando em João capítulo 16 Ele falava sobre as tribulações que os crentes poderiam passar, e os seus discípulos principalmente, Ele disse no versículo 33, vou bater a real com vocês, ninguém vai me servir enganado. No mundo vocês terão aflições, mas ele termina a palavra e o capítulo dizendo assim: mas não tenham medo, fiquem de boa, good vibes para todo mundo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele não disse vocês venceram, ele disse eu venci o mundo. A garantia da redenção está nisso. Cristo venceu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que Deus queria dizer aos hebreus, aos israelitas, em Êxodo 19:4, é o que Ele diz para nós hoje: fui eu quem venci. A redenção, o lugar na mesa é seguro. Você sabe mensalmente ou semanalmente que terá um lugar a esta mesa. Por quê? Porque Jesus te assegurou. Ele venceu. Ele venceu. Jesus disse: aqueles que o Pai me deu estão nas minhas mãos e ninguém pode arrancá-los daqui.
Ninguém pode arrancá-los da minha mão. Você está entendendo esse negócio, irmão? Eu acho que eu me empolguei demais essa manhã, não empolguei? Não é possível. Mas deixa eu te dizer, se você entendeu, Jesus disse, eu agarrei vocês, mas agarrei de um jeito que não tem cão, demônio do inferno, nenhum trem carregado de chumbo que possa tirar vocês das minhas mãos. Vocês estão seguros, porque Deus julgou os inimigos da aliança, aquilo e aqueles que se opunham à proposta de aliança de Deus com você, de pacto, a proposta de mesa, foram vencidos por Deus na cruz do Calvário. E quando ele fez isso, ele te comprou para ele. Assim como Deus disse, eu conduzi vocês. Por que eu conduzi? Porque são meus. Quando eu venci a batalha, eu tive direito sobre vocês. E na verdade Deus tem um direito sobre nós por muitas e múltiplas razões. Ele tem um direito como criador, mas nós nos rebelamos contra esse direito. E ele poderia simplesmente ter reclamado o seu direito, mas ele não fez. Ele veio e outra vez demonstrou o seu direito sobre nós, fazendo o quê? O que ele fez no Egito, lutando por nós, nos conquistando como um guerreiro que vai lá para arrancar de volta, para conquistar uma herdade perdida. Ele nos levou de volta para Deus, e é por isso que Deus é digno de adoração. É por isso que a ceia nos lembra o sacrifício de Jesus, porque foi esse sacrifício que nos comprou. Vocês lembram de Apocalipse capítulo 5 versículo 9, quando os seres viventes, os anjos do céu, olham o cordeiro com marcas de morte chegando na eternidade, e João estava chorando, porque o livro da história da redenção, o livro do desfecho da história estava selado, ninguém podia abrir aquele livro. João chorava muito, até que um ancião disse para ele assim: ô João, já não chores mais. Mas como não chorar? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra é digno de abrir esse livro. Ele disse: já não chores mais. Aí está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, isso é linguagem de guerra. Aí está o Messias militar, que subiu após ter vencido os seus inimigos, para abrir o livro e desatar os selos. O mais chocante é o seguinte: João disse, e eu ouvirei para ver quem estava chegando. Mas quando João vira para ver quem está chegando, ele não vê um leão, ele não vê o Messias militar. Ele diz: e eis que ali estava um cordeiro com marcas de morte, mas ele estava de pé. Um cordeiro como que havia sido morto, mas ele estava de pé. Ele não estava deitado, ele não estava prostrado, ele não estava caído como um sacrifício morto inerte. Ele tinha 7 olhos, 10 chifres, e ele estava de pé. Ele estava ferido, mas estava de pé. Ele tinha sangue, mas estava de pé. Ali estava o cordeiro, a imagem da redenção. E quando os anjos cantam, eles não cantam dizendo: digno é o leão de abrir o livro. Não, ele diz assim: digno é o cordeiro de abrir o livro. Versículo 9: desatar os 7 selos. Por quê? Porque tu foste morto, e com teu sangue, olha a mensagem da redenção, tu compraste para Deus. Ou seja, eles saem de onde estavam, eles são conduzidos para Deus. Eles quem? Povos de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Tu os compraste para Deus. Essa é a mensagem da redenção. É a compra, é o preço sendo pago. Bendito seja o Senhor Jesus. Redenção, e muitas vezes na Bíblia ela é utilizada em uma linguagem comercial, em uma linguagem literalmente de negociação, porque foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço. Lembra que eu te disse que você tinha uma dívida com Deus? Jesus foi lá e pagou a nossa dívida diante de Deus, e nos resgatou para Deus, e nos redimiu para Deus, para que a palavra dita a Israel se cumpra também nas nossas vidas. Ele redimiu o seu povo. Diga, minha igreja, diga, comunidade discípulo: eu os levei sobre asas de águia. Eu os levei. Bendito seja Deus. Foi Deus quem te levou. Você está aqui por causa de Deus. Você está aqui por causa de Deus. Você precisa saber disso. Você está aqui por causa de Deus. Não lembro bem, a memória já não está tão nova como antigamente, mas acho que é o Salmo 124, que o salmista diz assim: se não for o Senhor, ora diga Israel, oh glória, se não for o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos consumido vivos. Se
Se não fosse o Senhor, eu vou abrir esse salmo, deixa eu ver se é o Salmo 124. Se não for o Senhor, nós estaríamos presos, como presas aos dentes dele, se não fora o Senhor. Versículo 1 do Salmo 124, o salmista diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. Isso aqui é Egito, é Êxodo. As torrentes teriam passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Aí no versículo 6, o cântico da redenção, aleluia, o cântico da liberdade. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está aqui por causa do Senhor. Ouve, ó Israel, eu os levei com asas, ou sobre asas de águia. Essa é a mensagem da redenção. Deus não somente enfrenta os nossos inimigos, mas Deus nos tira de um lugar para o outro e faz isso com muita velocidade. Eu preciso te dizer de novo, e eu serei repetitivo: você está aqui por causa de Deus. Eu não sei o que é que você sente, ainda mais hoje, dia de ceia, dia de comunhão, dia de almoçar juntos. Eu não sei o que é que você sente, como está o seu coração. Se você veio dizendo assim, mais um dia, mais um culto, vamos lá, porque senão o pastor Daniel vai mandar mensagem depois do culto, perguntando o que é que aconteceu. A liderança vai começar a questionar. Vamos lá, vamos cumprir a tabela desse domingo. Eu não sei se esse é o teu sentimento, mas eu preciso te dizer, Deus está dizendo a Israel a mesma coisa que nós precisamos ouvir todos os dias: você está aqui por causa de Deus. Você está aqui por causa de Deus. Você não está aqui por sua causa. Você não está aqui por causa da sua programação. Você está aqui porque um dia Ele golpeou o laço do passarinheiro e a sua alma se fez livre. Deus fez a sua alma livre. Aleluia. Essa é a mensagem da redenção. Deus redimiu o seu povo. E redimiu para quê? Redimiu para Ele mesmo. Deus te deu liberdade, uma liberdade que você não tinha, de estar com Ele, de vir, de assentar à mesa, aleluia, com Deus. Os discípulos talvez não entenderam aquilo que nós não entendemos. Eles estavam sentados com Deus na mesa, eles estavam comendo com Deus, era Deus que estava diante deles. Judas não entendeu, Pedro não entendeu, alguns até discutiam, olhavam para Jesus como se aquilo fosse algo comum, mas era Deus que estava sentado à mesa com eles, e eles não entenderam que aquilo não era porque eles podiam, mas porque Deus decidiu. Você está aqui por causa de Deus. Última mensagem da ceia e da redenção e desse texto para nós nesta manhã. Deus estava dizendo a Israel o que diz para nós. Primeiro, eu venci os inimigos da aliança e empenhei força e energia para ter vocês perto de mim. Segundo, eu redimi vocês. Eu tirei de onde estava e levei para outro lugar. Vocês estão em outro patamar de vida. Vocês estão em outra realidade de vida. Eu redimi vocês. Terceiro, eu reconciliei vocês comigo mesmo. Essa é uma das maiores mensagens. Deus nos reconciliou. Se Deus não quisesse conversa conosco, nós não conversaríamos com Deus. Se Deus não quisesse se revelar para nós, nós não o conheceríamos, porque tudo que sabemos de Deus, e isso é redenção, sabemos porque Ele quer revelar. Se Deus quisesse se esconder de nós, Ele se esconderia. E nem com toda a diligência do mundo nós o poderíamos encontrar. Mas Deus resolveu se revelar. E mais do que se revelar, Deus resolveu se manifestar. E mais do que se manifestar, Deus resolveu vir ao nosso encontro. E mais do que vir ao nosso encontro, Deus resolveu Ele mesmo reconciliar-nos com Ele mesmo. Nós éramos os transgressores, nós éramos os seus inimigos, mas Deus resolveu, foi Deus quem ofereceu perdão, salvação e reconciliação. Foi Deus, poderia ter esquecido Israel no Egito, Deus poderia ter deixado o povo ali, mas o texto diz que Ele se lembrou da aliança
aliança, ele se lembrou da promessa, ou seja, ele decidiu agir conforme o pacto que havia feito com Abraão, com Isaac e Jacó, aleluia. E quando nós tratamos de ceia, de redenção, de salvação para nós, é Deus agindo conforme o pacto que ele tem com ele mesmo, um pacto de bondade, um pacto de justiça. É por isso que em 2 de Coríntios capítulo 5 versículo 18, o texto diz: Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava. Não foi você quem propôs reconciliação para Deus, foi Deus quem propôs reconciliação para você. Não foi você que veio na direção de Deus, foi Deus que veio em direção a você. Foi Deus. Quando Adão pecou, quem desceu do céu foi Deus. Adão não clamou dizendo: Senhor, pequei, eu estou nu e preciso de ti. Não, Adão se escondeu. Ele foi para lá e quando ouviu o barulho de Deus no jardim, ele disse: eu ouvi o teu barulho no jardim e não queria me apresentar. Mas Deus desceu mesmo sabendo que Adão havia pecado, para oferecer reconciliação. Quando o povo estava no Egito, embora eles tenham clamado, foi Deus quem enviou Moisés, foi Deus quem tomou a iniciativa. É sempre Deus, é sempre Deus, é sempre Deus. Aliás, Paulo diz em Efésios capítulo 1 versículo 3, que bendito seja Deus que nos abençoou com bênçãos celestiais nas alturas com Cristo, e antes da fundação do mundo nos elegeu. Antes da fundação do mundo nos elegeu em Cristo para sermos salvos. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. Foi Deus. Quem determinou sentar-se à mesa para comer com os discípulos foi Deus. É interessante, Lucas capítulo 15, eu já estou concluindo, irmãos. Muito bom pregar aqui, pastor. Estou me oferecendo para outras vezes, brincadeira, pastor. Muito bom pregar aqui, eu estou tão à vontade que eu preciso prestar atenção na hora. Lucas capítulo 15 tem uma mensagem interessante. Os fariseus chegam para Jesus. Jesus está numa refeição, numa ceia. Mas o grupo que estava sentado com Jesus na ceia não era um grupo socialmente tão aceitável. E os fariseus faziam uma pergunta reconhecendo a iniciativa de Jesus, porque os fariseus diziam assim: você come e bebe com publicanos e prostitutas. Ele não está dizendo: ei, publicanos e prostitutas comem com você. Não, ele diz assim: você come e bebe com publicanos e prostitutas. Aleluia, é Jesus quem toma a iniciativa de sentar à mesa com pecadores. E eu preciso dizer um negócio, pastor, aí você me corrige depois se foi muito desproporcional ou deselegante a fala. Ele ainda se assenta à mesa com pecadores. Ele ainda se assenta, a prova é a ceia de hoje, ele ainda se assenta à mesa com pecadores. Aleluia, porque se não tem nenhum aí embaixo, aqui em cima tem um com quem ele vai se assentar à mesa nesta manhã, para dizer outra vez que ele continua tomando a iniciativa de sentar à mesa com aqueles que não mereciam a mesa, que não tem um lugar na mesa, porque é ele quem reconcilia, é ele quem traz, é ele quem está dizendo outra vez: eu os trouxe para perto de mim, eu os trouxe para perto de mim. Aleluia, ele continua nos trazendo para perto dele e tomando lugar à mesa. É por isso que em Lucas 15, quando acusaram Jesus de sentar com prostitutas e pecadores, 3 parábolas vêm em sequência. A parábola do pastor: a ovelha vai embora, o pastor corre para trazê-la para perto. A parábola da dracma, a dracma se perde, a mulher corre para trazê-la de volta. A parábola do pai dos 2 filhos: um filho se perde por rebelião, outro filho se perde por religião, mas é o pai quem corre ao pescoço do que se rebelou, e é o pai que sai para buscar o religioso que está lá fora. Ele continua nos trazendo para perto, para a mesa, para estarmos com ele. Ele continua nos reconciliando com ele. A iniciativa é dele. Oh glória, aleluia. A iniciativa ainda é dele, de nos trazer para perto. Na sua última ceia, Jesus disse: entrem, prepare a ceia, ache o lugar. Por quê? Porque eu quero cear com vocês. Eu quero sentar com vocês, com todos vocês. Eu quero sentar com João, que queria fazer cair fogo do céu e matar uma meia dúzia em Samaria. Eu quero sentar com Pedro, esse camarada que é tudo ou nada, é o sempre ou nunca mais. Esse cara inconstante, eu quero sentar com Pedro à mesa. Eu quero sentar com Judas, com aquele que eu sei que o coração está
amargado, que está cheio de pecado, mas eu quero sentar à mesa com Ele. Foi Ele quem tomou a iniciativa, foi Ele. Ele continua nos trazendo para perto, Ele continua comendo conosco. E quando Ele senta à mesa, aleluia, Ele diz uma palavra que me marca profundamente. Ele diz: desejei muito comer essa ceia com vocês. Ele não estava ali para cumprir uma formalidade. Eu não sei por que você está aqui e qual é o sentimento da tua alma sobre a ceia, mas eu olho Jesus na última ceia, cercado por homens que eram iguais a nós, falhos, totalmente fracassados em muitos aspectos da sua vida espiritual, e vejo Jesus dizendo assim: eu desejei muito estar à mesa com vocês. Você sabe por que Deus enfrentou os nossos inimigos na cruz? Você sabe por que Ele nos arrancou e empenhou tanta energia para nos tirar de um lugar para o outro? É porque há um desejo de Deus. Há um desejo de Deus de sentar à mesa conosco. E Jesus revela algo, e eu estou concluindo aqui, quando Ele diz assim: e eu sei que isso não será mais possível até que essa ceia se cumpra no céu, no reino. Deus ainda segue desejando nos levar para perto. Deus continua desejando nos manter perto dEle. Ele ainda está dizendo: eu quero muito vocês perto de mim. É por isso que Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque o desejo de Deus na redenção é consumar essa redenção. Nós já fomos redimidos, já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Já fomos resgatados, mas ainda não. Já temos um lugar na mesa, mas ainda não naquela da eternidade. O desejo de Deus ainda é nos levar para lá. O desejo de Deus ainda é nos conduzir. Esteja onde você estiver, você está em um êxodo, você está em uma caminhada. Talvez hoje o que nós estejamos fazendo é parados diante do Sinai, recebendo de Deus a sua palavra, a sua revelação, como uma igreja que está dando os primeiros passos. Talvez você, como pessoa, esteja em algum outro ponto do deserto, enfrentando as dificuldades dos inimigos, mas você está em um êxodo, e todo este êxodo tem um propósito, e Deus está dizendo aqui: o propósito é trazê-los para perto de mim, e esse êxodo um dia vai terminar. Esse êxodo um dia vai terminar. Nós chegaremos ao ponto final. Nós chegaremos, cruzaremos a linha de chegada. E essa linha de chegada é aquela promessa de Jesus em João capítulo 14. Não é impessoal. Ele não está dizendo: eu estou levando vocês para uma cidade. No êxodo do povo de Israel era meio que impessoal, porque Canaã era só um lugar. Canaã era um território físico. Um território era uma terra. Mas o êxodo para onde nós estamos caminhando, ou o êxodo que nós estamos vivendo, ele é pessoal. Em João 14 Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Se Jesus fosse nordestino, ele diria: não se aveste não, fique tranquilo, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai, é pessoal, na casa do meu pai. Ele não está nos prometendo simplesmente uma terra, ele não está nos prometendo simplesmente um lugar impessoal, não. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu teria dito para vocês: olha como Deus nos quer perto. Ele disse a Israel: lembre-se, Israel, como eu os trouxe para perto de mim. E Jesus disse: agora vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A mensagem da redenção é uma declaração de Jesus dizendo: eu te quero perto, pertinho. João 14, 24, Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero bem pertinho de mim, para que o mundo saiba que eu os tenho amado. Eu quero eles todos pertinho de mim. João 14, João 17, do 19 em diante, é uma declaração de unidade. Eu oro para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles sejam um em nós. Tu em mim e eu neles.
para que sejamos perfeitos em unidade. Ele nos quer pertinho, 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 pertinho. E essa é a declaração de Deus que Israel não entendeu, porque Israel sempre caminhou para longe, para trás. Israel sempre caminhou, sempre resistiu a Deus. Era Deus querendo abraçar, Israel dizendo: não abraça muito não, não aperta muito não. Era Deus querendo beijar, ninar, cuidar. Israel dizendo: solta um pouquinho, você está muito perto, deixa eu viver minha vida. Mas na igreja isso é diferente. Jesus está abraçando, e nós precisamos dizer: abraça Jesus, aperta Jesus, arrocha, cheira, beija, me tenha pertinho do Senhor, pode me deixar juntinho de ti, porque esta é a declaração: eu vos trouxe para perto. E essa é a palavra de Jesus dizendo: eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. A ceia nesta manhã é mensagem de redenção, e Deus te faz lembrar dessas três coisas. Primeiro, como Ele lutou contra os inimigos da aliança, para fazer um novo pacto contigo, simbolizado no cálice que você vai tomar. Segundo, como Ele redimiu a tua vida, e está te levando de um lugar para o outro. Você já não está mais onde estava, e você agora está olhando para um lugar que é o seu destino, o céu, a eternidade, a presença de Jesus. Terceiro, como Deus já te trouxe para perto, e como Ele continua te trazendo para perto, porque redenção é Deus nos puxando para pertinho dEle. Como disse Jeremias e Isaías: com amor eterno eu te amei, e com bondade eterna eu te atraí para mim, eu te trouxe para perto de mim. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por essa mensagem de redenção nesta manhã. Curve a sua...